Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou Rafaela Grasnoff, arquiteta da Loft7 Arquitetura. Hoje eu tô aqui num apartamento para fazer um tour e mostrar para vocês de 88 metros quadrados. Mas antes de começar, eu quero te mostrar a planta e quais foram as mudanças, o conceito e um pouquinho do briefing desse cliente. Vamos lá? Como vocês sabem, nesse novo conceito, eu gosto de mostrar para vocês as mudanças, a planta e o briefing, um pouquinho do que esse cliente pediu para nós nesse apartamento. Então são 88 metros quadrados, aqui nós tivemos uma grande alteração na planta, mas todas as alterações valeram muito a pena. Em primeiro lugar, nós fizemos a mudança da área da cozinha, abrimos toda ela para a área da sala. Uma outra mudança que fez uma grande diferença para a amplitude dessa cozinha foi a retirada da porta da lavanderia e a mudança dela para a parte de trás. Então esse shaft que vocês estão vendo aqui, ele ficou aparente na cozinha. Um outro ponto que nós fizemos foi retirar esse terceiro quarto e ampliar toda a área da sala, mas ao mesmo tempo mudamos a porta, a parede do quarto da Suite Master, para que a gente ganhasse um espaço de armário embutido. Além disso, no final do corredor nós ganhamos um roupeiro e para isso nós mudamos a porta de acesso ao quarto da Suite Master e também fechamos esse banho de hóspedes, como nós tínhamos antigamente 2 quartos e um banheiro, o banheiro era acessível pelo corredor. Então nós fechamos essa porta e abrimos uma porta para dentro do quarto de hóspedes. Com isso nós temos hoje 2 suítes mais amplas e mais completas. Além disso, o cliente nos pediu que ele tivesse uma boa área de recepção no gourmet. Ele gosta muito de cozinhar, então vocês vão ver que nós temos a área de cozinha bem ampla e também um gourmet bem completo. Uma boa iluminação, tanto na cozinha, aproveitando a iluminação natural que a gente tem na área da lavanderia. Então a gente fez um detalhe bem interessante que acabou trazendo muita modernidade, né, para esse ambiente. E muito armazenamento nos quartos. Vocês vão ver todos esses detalhes agora no nosso tour. Vamos lá? Bom, agora que vocês já viram a planta e já entenderam um pouquinho do conceito e de tudo que a gente mudou, eu vou começar o tour aqui pela área da entrada. Bom, em primeiro lugar, como eu comentei, eles têm 2 gatinhos. Então, a ideia das prateleiras aqui da entrada é para ter a gatificação. Então, que elas pulam de um lado para o outro, que elas curtam aqui essa área. Aqui não é para a gente colocar nada decorativo, a intenção mesmo é que elas usem essa área. O que acontece com esse tipo de apartamento quando a gente entra e a gente já tem esse L aqui? Normalmente, as construtoras pensam em fazer nessa parte ou uma mesa ou uma área de jantar, mas fica muito espremido, fica muito apertado. Então, realmente, a gente pensou em ter um corredor e aí aproveitar aqui para a gatificação. E aqui a gente já tem, bem na entrada, um espelhão com um banco e uma sapateira. A ideia aqui da sapateira foi com as ripinhas vazadas, as portas são todas vazadas, exatamente para que se respire, não fique com aquele mau cheiro dentro. E um banco super confortável que a gente tem uma profundidade um pouco maior, aqui a gente tem 50 centímetros de profundidade. E a gente escolheu aqui a combinação de cores do azul com o verde. Então o verde, ele só tem esse tom no apartamento, todo apartamento é bem neutro, ele tem cores mais neutras, porém a gente colocou aqui 2 tonalidades que contrastam entre si. Então a gente escolheu esse tom de azul um pouquinho mais pro jeans, que ele fica um pouco mais apagado, mais acinzentado, e o tom de verde um pouquinho mais aberto. Mas vamos pra cozinha, porque ela tá tão linda que vocês precisam ver de pertinho. Bom, a cozinha que ela tem o toque industrial que eu comentei. A gente tem um apartamento bem moderno e o toque industrial, ele tá aqui. A gente tem os elementos pretos, então todos os eletros a gente colocou em preto. A bancada no preto São Gabriel, tanto a ilha quanto a bancada da cozinha. E a bancada da área da cozinha, a gente deixou ela bem extensa. O cliente adora cozinhar, um dos lugares que ele mais queria ter espaço era aqui na cozinha, que ele pudesse ver o apartamento, ter essa amplitude, e aqui a gente aproveitou muito bem. O que aconteceu aqui com a planta? A lavanderia, ela finalizava aqui. Então vocês vão até notar que nós temos inclusive o aquecedor de água aqui, ó, que normalmente, vou até abrir ele todo para vocês verem. Normalmente ele fica na lavanderia. Então a gente tinha um dente aqui na área da sala que fazia parte da lavanderia. Fechava aqui, esse shaft inclusive era da lavanderia. Nós quebramos todas essas paredes da lavanderia, diminuímos ela, alinhando ela com a parede da varanda. E aqui a gente ficou com a área de cozinha super ampla. Então olha o tamanho da bancada que a gente tem, uma bancada bem extensa. Como que a gente funcionou aqui? Qual foi a nossa ideia? Área de
refeições rápidas nessa parte, então 3 banquetas. O cooktop aqui, e aí a pessoa que tá cozinhando já tá em contato com quem tá aqui, já tá vendo TV, tá curtindo todas as áreas da sala. Aqui do outro lado, a gente colocou a parte mais funcional, então a cuba. E como nós tínhamos esse dentinho aqui de aproveitamento, que fazia parte da antiga lavanderia, decidimos colocar uma calha úmida, porque ela ficou num cantinho, a gente teve o aproveitamento dessa área. Um detalhe super legal aqui é que a gente acabou aproveitando um bom espaço de bancada, né? A gente tem uma bancada mais profunda. E essa cuba, que é da Calha Úmida, é uma loja super bacana que a gente indica, que ela tem tanto o opcional de ser uma cuba mais funda, como ela tem essa opção da calha que apoia. Então, olha que legal, a cuba fica pra dentro, ela fica embutida e a gente tem esse apoiozinho que serve pra você lavar um legumes, ter esse apoio prático aqui. E ele apoia na própria pedra. Olha só como fica interessante. E ela é uma cuba bem bonita, ela é quadradona, mais funda. A gente pode, aqui, por exemplo, a gente tem o triturador, então a gente também consegue ter um uso melhor desse espaço. Aqui, se vocês notaram, a gente tem já uma base bem legal do que foi usado no apartamento. As cores do apartamento são esse amadeirado, que é um pouquinho aí para um mel, e a gente tem esse grafite, que ele tá em todos os outros ambientes também. Então aqui a gente tem o toque industrial, quando eu comento, é isso. A gente tem aqui a serralheria na parte superior, mas é um apartamento que tá bem leve, ele é moderno, ele não tá pesado, mesmo tendo uma cor escura, né? Porque a gente tem o grafite em toda a área da cozinha. O toque de grafite também a gente tem lá na sala, mas ele fica um apartamento muito levinho, muito aconchegante, super gostoso. Então a lavanderia tem essa iluminação natural e a gente optou por colocar esses vidros canelados exatamente para fechar um pouquinho, né, a visão de dentro da lavanderia. Então se tiver roupa pendurada aqui na parte de cima, não aparece, mas ao mesmo tempo a gente mantém a iluminação natural na área da cozinha. E aqui, olha só que legal, mesmo a gente reduzindo, olha o tamanho que tem essa lavanderia, gente. Ela ficou enorme, mesmo assim. Um detalhe muito legal aqui. A gente aproveitou a bancada existente que era lá da cozinha. Então essa daqui, ó, é a bancada que foi entregue pela construtora. Então a gente não tem tanque, a gente tem a parte de cuba, uma cuba comum. O metal, né, a torneira já era existente também. E o que que acontece? A gente tinha ela até aqui. E aí nós fizemos essa pequena extensão, uma bancadinha nova, da mesma pedra. Aproveitamos para colocar a máquina na parte de baixo. Eu vou mostrar todos os detalhes aqui, porque eu sei que vocês sempre me perguntam. Ah, por que a máquina tá um pouquinho mais para fora? Essa parede aqui de fundo era uma parede estrutural, então a gente não poderia rasgar para passar tubulação e tomadas também. Então a gente precisou fazer ali no fundo uma paredinha de mais ou menos 7 centímetros de drywall para frente, para a gente poder passar a tubulação da máquina, que era ali naquele comecinho. Então com isso a gente precisou jogar essa parede toda aqui para esse fundo. Acaba que a máquina veio um pouquinho mais para frente. Aqui no fundo a gente aproveitou para fazer um armarião vertical, que é aquele armário que a gente sempre faz, que é um armário que tem vassoura, aspirador, toda a parte de produtos de limpeza, ficou um armário bem amplo. E um detalhe super legal aqui, a gente colocou esse buraco aqui, olha só, para as gatinhas entrarem e usarem a caixa de areia. Já até perguntei para cliente, claro. Elas usam e adoram. E olha só como fica prático. A gente tem só um buraco. A gente consegue aproveitar um armário que acaba sendo um armário que não tem tanto uso na parte interna, porque a gente tem um sifão, então a gente não tem um aproveitamento tão bom dele. E ao mesmo tempo a gente deixa essa parte, que não é tão legal, né, escondida. Então as gatinhas usam aqui, ficou esse buraco super bonitinho e elas conseguem aproveitar. E do lado a gente aproveitou para fazer 2 gavetões, que eles usam como roupeiro, né? Então uma gaveta de roupas sujas, uma gaveta de roupa para passar, enfim. A gente conseguiu aproveitar super bem essa área da lavanderia. Mantivemos também as tonalidades lá da cozinha, então esse grafite na parte de cima. A bancada, que é do granito andorinha, ela acaba tendo esse fundinho, os pontinhos no preto. Então super combina, ficou harmonioso e a gente conseguiu ainda assim fazer uma economia e aproveitar uma bancada que já era entregue pela construtora. Bom, como eu comentei aqui da lavanderia, agora eu vou mostrar um pouco mais da cozinha para vocês e ir lá para a área da sala. Aqui nós temos um corredor bem amplo, a gente tem 1 metro de corredor, então eu sempre gosto de falar para vocês até terem como referência o que a gente usa.
O que a gente usou aqui como referência? Essa parede aqui, que era a finalização da área da lavanderia. Então, a gente tinha um encerramento aqui da porta e também para ter um bom espaço interno. Então, a gente ficou com uma área bem ampla aqui. Um outro detalhe que vocês vão ver lá do lado da sala é essa última folha aqui da porta, ela é uma folha fixa, porque do outro lado a gente tem uma adega. Então, aqui a gente tem a parte das gavetas, um porta-temperos. Esses ripadinhos aqui também foi um super aproveitamento. A gente tem essa bancadona aqui, ó, com 65 centímetros de profundidade. E na parte de baixo, a gente colocou aqui 30 centímetros para as pernas e aqui a gente ainda sobrou 35 centímetros para a área de armário. Então, toda essa parte aqui, ó, são fecho-estoque, que a gente tem um ótimo aproveitamento. Serve como despensa, para guardar pratos, copos, usa muito. E a gente, de uma certa forma, quando a gente fecha, né, visualmente a gente nem percebe que são portas. E lá do outro lado a gente tem esse mesmo acabamento do ripado que nós fizemos aqui nessa entrada. Por que nós fizemos o ripado ali? Porque quando entramos pela porta do apartamento, a primeira visão é essa bancada aqui. Então o ripado dá um acabamento mais interessante e não fica com cara de portas. Aqui na parte de baixo, ó, o mesmo acabamento que a gente tem do outro lado e dando continuidade para essa área, que é o fundo da área de gavetas, do porta-temperos. E também, olha só aquele comentário que eu falei lá do outro lado. A gente tem aqui um porta-vinhos, uma adega e na parte de cima ainda coube uma gavetinha para colocar o abridor, as rolhas, fica um ambiente mais para bar. Então, olha o espaço que a gente tem de bancada. Essa bancada, como eu sei que vocês vão me perguntar, a gente tem uma área de bancada de aproximadamente 3 metros. E aí a gente já começa aqui a entrar na sala. Pensem só, a pessoa tá aqui cozinhando, que delícia, e a gente tá aqui, ó, indo para a área da sala de TV. Atrás do sofá, nós criamos um corredor para passar para a área da varanda. Isso é um ponto importante, tá? Vocês costumam ver aqui muitos apartamentos integrados entre sala e varanda. E isso é uma pergunta e é um ponto que eu sempre questiono e converso com os clientes se faz sentido na vida deles ou não ter uma varanda integrada. Aqui, por exemplo, é um cliente que gosta muito de cozinhar, que gosta de churrasco e por vezes a integração não faria sentido. A gente acaba, claro, que criando cheiro no apartamento, ou até mesmo um amigo que fuma e tudo mais, eles gostam de receber. Então, por esses motivos, aqui, esse cliente optou por não fazer a integração da varanda. E eu acho que ficou muito legal porque a gente acabou criando 3 ambientes bem interessantes. A área da cozinha bem ampla, a área da sala e a área do gourmet. Então, olha só que legal. Aqui a gente tem esse corredor que também tem em torno de 1,10 m, ficou um corredor bem amplo. Atrás do sofá, aproveitamos com um aparador. Esse aparador, ele é da Woodmobile, ele não é sob medida, mas ele ficou perfeito atrás do sofá. Por quê? Porque ele é encaixável. Essa parte superior, ela é solta dessa parte. E aí a gente consegue reduzir ou expandir. Ele fica apoiado. Olha só que interessante. Então a gente conseguiu fazer do mesmo tamanho necessário para o sofá. E aí a gente vai para a área da sala. Vamos lá? Bom, e aí, como eu comentei, a sala de TV ela é bem aconchegante. Aqui a gente tem aquele aparador na parte de trás do sofá, até dá um acabamento no sofá, isso é bem legal quando a gente tem um sofá de costas. E o sofá, clarinho, bem neutro, a gente usou o mesmo acabamento e o mesmo linho que a gente tem lá nas cadeirinhas da área da cozinha. Acabei nem comentando delas, mas elas têm um linho bem clarinho, que é o mesmo que a gente usou aqui. Esse sofá eu acho muito legal porque ele é um sofá leve, que ele tem braços estreitos, e ele também é retrátil, então ele é um sofá que é multifuncional, ele não tem uma cara de sala de estar e ao mesmo tempo a gente consegue usar ele como sala de TV, né? Que a gente tem uma amplitude maior, a gente consegue abrir. Aqui, se vocês notarem, é o único lugar que a gente também tem cores. A gente tem um tapete orgânico super colorido, que ele tem várias tonalidades e como o apartamento não tem muitas cores, ele super casou. Porque ele deu um pouquinho mais de cor aqui nessa área, ficou bem divertido e a gente acaba deixando ele mais neutro também, quebrando um pouquinho o industrial. Aqui na área do rack, olha só que interessante, a gente usou o mesmo acabamento que a gente tem lá na cozinha. Esse grafite aqui na parte de baixo, essa lateralzinha aqui, uma estante toda decorativa, e aí a gente sobrepôs um MDF branco mais pra frente, mais solto, para colocar a iluminação na parte de trás da TV, e um acabamentozinho aqui de ripinhas na lateral, fazendo esse complemento entre um lado e outro.
muito legal é que essa TV, ela acaba sendo vista por toda a área da cozinha, então a gente consegue ter uma integração total desses ambientes. Um outro detalhe que a gente fez aqui que foi pontual é porque a gente fez o nicho certinho do tamanho do PS5 para ele poder encaixar aqui e usar e aproveitar essa parte gamer aqui da sala. Uma coisa bem interessante desse apartamento é que a gente tem duas portas, então criamos dois acessos diferentes. O que é muito legal porque a gente tem um acesso para a área do gourmet, tanto pela sala de TV, quanto pelo corredor de acesso entre a cozinha e o aparador. E olha só que gostoso que ficou esse gourmet. A gente tem uma mesa super grande aqui, para 6 lugares. Desse lado, como a gente tem a área de fechamento de sacada, a gente tem um bancão com o mesmo estofado que nós temos lá na entrada, esse estofado azul. Esse banco, ele é todo baú, então a gente tem um aproveitamento ótimo do banco. E aqui a gente colocou uma televisão com um aparador, uma área de apoio, a gente conseguiu até aproveitar aqui com um espaço de armazenamento. Então essa parte aqui também, um ponto importante, a gente fez esse painel inteiro, tanto para ficar aconchegante, mas porque aqui a gente tinha uma parede estrutural também. Tanto desse lado quanto do lado oposto, que é o quarto, vocês vão ver lá. E aí, quando a gente precisa fazer esse tipo de acabamento, é importante também pra gente passar fiação e tudo mais, aí a gente tem que fazer um acabamento de painel. Então aqui, por exemplo, a gente conseguiu tanto aproveitar com a mesa essa área toda de jantar, como aproveitar pra cá, que é a área da churrasqueira. Olha só que gostoso. Um detalhe que eu sempre gosto de mostrar e a gente faz bastante é a cervejeira na lateral. Então aqui a gente tem uma ilha que apoia a área da mesa. E junto com essa ilha a gente tem, claro, uma torre de tomadas aqui, que eu fazia tempo que eu não mostrava. Aqui a gente aproveitou a bancada entregue pela construtora, que é o mesmo acabamento que vocês viram lá da lavanderia. Esse daqui é o Andorinha. E como aqui a gente já tinha para essa bancada, a gente fez a ilha no mesmo para ter essa combinação e ficar harmônico. E olha só que interessante, a gente gosta muito de fazer esse acabamento dentro da churrasqueira, então a gente subiu também com esse frontão aqui no fundo e na lateral. E aqui, aquele detalhe que eu já mostrei algumas vezes, que a gente faz o acabamento da coifa. Então é uma coifa existente, ela foi entregue pela construtora, a gente só dá esse acabamento com a marcenaria. Uma dúvida que já me fizeram, pergunta é se corre o risco de queimar o MDF, se tem algum problema. E não, gente, não tem o risco de queimar, porque a coifa, ela guarda bem, ela pega bem a parte de calor, então o calor não chega a passar para o MDF. Mas caso passe para o MDF esse calor, o MDF tem uma certa resistência, então não acontece nada. O que eu comento muitas vezes é que caso você se sinta mais seguro, existe uma manta que pode ser colocada embaixo do MDF, para isso não acontecer, tá? Mas não corre o risco. Então aqui a gente fez esse acabamento. Na lateral, 2 prateleiras com um armarinho superior. E olha que lindo esse acabamento. Aqui eu preciso comentar. Aqui a ideia é realmente criar essa diferença de um revestimento com o outro. Então é o mesmo revestimento, esse aqui é o Color Mind. E a gente colocou aqui um fosco e um brilhante, para dar esse efeito diferente, como se fosse um revestimento mesmo. Mas na verdade a gente criou o efeito usando 2 acabamentos diferentes do mesmo revestimento. Aqui pro lado de dentro da ilha, a gente ainda conseguiu aproveitar com gavetas, e a última gaveta a gente deixa maior, até para aproveitar, ó, aqui o lixo, e 2 gavetinhas menores. Essa lateral e a outra lateral daquele lado da mesa são fixas, porque a gente tem aqui a área da cervejeira. Aqui nessa lateral, a gente tinha aqui um pilarzão que a gente não tinha muito o que fazer, ele ficava aqui uma paredona chapada, e aí para dar um arzinho de verde, trazer essa natureza para dentro de casa, a gente fez aqui um jardim vertical. Esse jardim eu comentei algumas vezes já, inclusive tem um vídeo falando completo sobre tudo sobre jardim vertical, bem interessante. Esse tipo de planta é uma planta que foi desidratada e tingida, então é a planta natural, porém ela está desidratada. E ela tem uma fácil manutenção, a gente não precisa molhar, ela é super prática e além de tudo fica lindo, né?
depois, lá na planta, a gente teve uma pequena mudança aqui na área da sala e também no corredor. À esquerda aqui ficou o lavabo, que eu já mostro pra vocês, mas quero explicar um pouquinho da mudança. Bom, a gente tinha um terceiro quarto aqui, que ele ficava no acabamento entre uma porta e outra, ali da varanda para a sala, que eu comentei com vocês. Junto com isso, ele finalizava um pouquinho mais para trás aqui. E aí a gente tirou aquela parede também, que fazia parte do quarto master, e jogamos aqui mais para frente os 60 centímetros. E aí vocês vão ver como a gente ganhou um bom espaço dentro desse quarto. Aqui no final do corredor, a mudança foi a localização da porta de entrada para a suíte master. Ela era um pouquinho mais para trás, então a gente não teria essa área aqui, que é um roupeiro. A gente conseguiu jogar essa porta um pouquinho mais para o lado e ganhar 60 centímetros aqui no fundo para um bom roupeiro. Esse roupeiro, como a gente tem aqui no final do corredor, decidimos fazer ele em espelho, para ter um espelho de corpo inteiro, e também criar essa amplitude no final do corredor. Aqui no Suite Master a gente conseguiu ganhar um bom espaço para armazenamento. Então aqui à direita a gente tem essa área toda de armários com uma parte em L. E aqui, só para vocês entenderem, a parede ela finalizava aqui, ó, alinhada nessa parede da televisão. E nós jogamos 60 centímetros para dentro da sala. A gente perdeu um espacinho lá na sala, mas a gente acabou ganhando. Olha aqui, Chiro e a Preta saindo aqui do quarto, elas apareceram no vídeo um pouquinho. Eu vou mostrar depois para vocês elas lá na gatificação, mas voltando. Aqui, então, a gente ganhou 60 centímetros para trás, que ficou o armário embutido. Então, ele fica dentro. Aqui a gente conseguiu aproveitar muito mais espaço, um espaço de circulação muito melhor do que se a gente tivesse esses armários aqui para dentro do quarto. Conseguimos ter uma cama tamanho queen. E aqui, na frente da cama, ó, um bom espaço de circulação. Fizemos esse ripado para ter uma iluminação indireta. E lembra que eu comentei lá na varanda que a gente tinha uma parede estrutural? É a mesma parede que a gente tem de costas, né, para a área da varanda. Então aqui também o painel para passagem da fiação de toda a tubulação para passar HDMI e tudo mais, ficou dentro do painel. Então a gente acaba perdendo um espacinho aqui da circulação, mas a gente ainda assim ganha um painel que faz um aconchego no quarto. Aqui no final, o que nós fizemos? A janela não é na parede inteira, mas a gente colocou a parede toda em cortina, porque dá uma sensação também de aconchego. Ao mesmo tempo que a gente tem uma cortina fazendo todo o acabamento dos cantinhos, né, da parede, que ficaria somente em torno de 15, 20 centímetros de cada lado. Aqui, como é uma base super neutra, a gente seguiu com a ideia do grafite com o amadeirado, a gente deixou as mesas de cabeceira também no grafite e, para dar uma clareada, uma leveza, a cabeceira nesse linho um pouco mais claro do que o grafite, num cinza, num tom mais claro. Iluminação na parte superior da cabeceira, umas ripinhas para dar um acabamento aqui nessa lateral, que são as mesmas ripas que a gente usou lá do lado da TV. Eu sempre gosto de fazer esses contrapontos para a gente ter esse, vamos dizer, esse balanceamento do harmônico, né? Da gente não ficar com um painel muito grande aqui, liso, pra gente não ficar com uma parede sem nenhuma decoração. Então a gente acaba alinhando aqui, ó, a parte da mesa de cabeceira com essas ripinhas, trazendo essa iluminação. O toque industrial a gente continuou aqui também, tanto com os puxadores, como com os pendentes. Então, de um lado é o pendente, do outro lado a gente colocou uma arandela no mesmo estilo, com esse acabamento preto fosco, que fica super interessante e combina com todo o estilo que a gente usou no apartamento. Como vocês gostam de falar sobre iluminação, vou comentar aqui com vocês. Nós fizemos muita iluminação indireta, tanto na trás da cabeceira, como aqui no painel da frente da cama, como a arandela tem uma iluminação indireta. E aqui, ó, para aproveitar essa área, que é uma iluminação mais importante para iluminar o armário, a gente fez esse L em perfil de LED, que tem uma iluminação mais forte. E olha só, com aquela mudança que eu comentei, que nós fizemos da porta, a gente também ganhou aqui, ó, olha só que legal, uma área de sapateira atrás da porta, porque essa porta ela ficava bem aqui, a gente entraria com a porta abrindo em cima da porta do banheiro. Como a gente arrastou ela um pouquinho para lá e ganhamos um espaço de armário, a gente também conseguiu aqui ter um bom espaço de sapateira. Essa lateral aqui a gente fez com os nichos para depois colocar a decoração, fazer uma parte mais decorativa mesmo, porque ela fica muito chapada, né, para a lateral. Aqui na parte superior, o que eu gosto de mostrar também é, olha, a gente tem um ar-condicionado e aqui a gente não conseguiria fazer a abertura total da porta. Então essa porta, ela tem uma abertura até a altura do ar-condicionado, né, até a altura da porta, que tem 2,10, e dali para cima é uma área fixa que a gente perdeu de espaço, mas mesmo assim a gente conseguiu um bom aproveitamento. Agora vamos pro banheiro?
banho master, ele segue a mesma ideia de todo o apartamento. A gente tem uma base neutra com o cinza e o toque industrial com o preto. Então aqui nós temos uma cuba preta. A bancada, eu gosto sempre de mostrar que essa aqui é aquela slim que a gente chama, né, que ela é fininha, e que a gente tem um toque de cor, colocamos o verde. Esse aqui é o verde sálvia da Arauco, mas todos os acabamentos vão estar aqui na descrição e também agora aparecendo em todas as imagens. Aqui a gente tem um acabamento de fundo, que é o porcelanato fileto camel, que eu gosto muito de usar nos nossos projetos, porque ele é um ripado em porcelanato e dá um acabamento bem legal. E nas outras paredes é o Easy Grid, o que eu amo, que ele tem essa pedra, sabe? Como se fosse uma pedra recortada. Aí a gente colocou piso e parede, e olha dentro do box como ficou interessante. Nós fizemos o painel, o nicho, no acabamento com o fundo do fileto, que é esse amadeirado, que dá um pouco mais de aconchego, e na parte de cima uma iluminação de LED. E aí, para dar um acabamento em todos os metais, nós fizemos também no preto, tanto o chuveiro quanto os registros, e também esse acabamento do box no preto. Aqui, a mesma ideia que vocês gostam, né, que eu sempre comento, é a espelheira. Então a gente tem uma espelheira toda com portas, e aqui na lateral um nichinho decorativo que ela acabou usando aqui para até colocar maquiagem e tudo mais e deixar a área da bancada mais livre. O segundo quarto é um quarto de hóspedes e home office, então aqui nós temos uma área de bancada bem extensa para os dois trabalharem. A cadeira era para ter chegado antes da gente gravar, mas não chegou, então vamos mostrar a realidade. A gente teria duas cadeiras aqui, é um bom espaço, a gente aproveitou essa área toda dessa parede de fundo. Na parte de cima, armários também, porque eles precisavam de mais armazenamento, a gente não conseguiria ter um armário aqui, porque eles precisavam ter uma cama. Então aqui a gente tem uma cama de solteiro. Colocamos também uma mesinha de cabeceira e olha só que legal, para a gente não ter um investimento alto nesse quarto, que a gente não queria fazer, né, algo muito diferente, algo muito oneroso, nós só pintamos meia parede no azul para dar uma cor, ficar um ambiente criativo e acaba servindo até como cabeceira dessa área da cama. Então meia parede clarinho, que é o gelo, e meia parede no azul para a gente ter esse acabamento mais legal. Um detalhe que eu quero mostrar, que eu não mostrei lá na sala, é da cortina. Olha que bonitas as cortinas que nós fizemos aqui. Todas as cortinas fizemos com barrado, olha que bonito que fica. Então a gente tem o linho off-white, embaixo um linho cinza. Como a gente tem todos esses acabamentos que mesclam entre cinza claro e cinza escuro, o barrado fica interessante, dá um charme, dá um diferencial personalizado de que a gente pensou em cada detalhe. Então vocês vão reparar que lá na sala e aqui na suíte de hóspedes, a gente também conseguiu aproveitar com esse barrado legal. E agora eu vou mostrar para vocês o banheiro de hóspedes. Bom, aqui nesse banheiro nós mantivemos todo o piso entregue pela construtora e aqui nas laterais do box. Para ter um toque de cor, a gente colocou esse revestimento aqui no fundo, que é o Color Mind, nesse tom de azul. E aí a gente combinou com uma cuba verde da Deca, que é a mesma cuba que foi usada lá no Master, só que em preta. Aqui nós usamos na verde. E aí trocamos a bancada também pelo slim, um armário amadeirado na parte de baixo. Como esse banheiro, ele é um pouco menos usual, a gente não colocou a espelheira, fizemos só um espelho orgânico aqui na parte de cima, com duas prateleirinhas decorativas aqui nessa área. Então foi um banheiro pensado para futuramente um bebê ou para um hóspedes. A gente deixou ele bem aproveitado, bonito, mas ao mesmo tempo a gente não fez grandes investimentos aqui. A gente optou por fazer investimentos mais interessantes no restante do apartamento.
E o lavabo, como eu comentei com vocês, ele entrega o mesmo estilo de todo o apartamento. A gente tem um toque industrial, mas ao mesmo tempo ele é um ambiente leve. Então a gente fez aqui uma bancada em mármore piguês, que é esse clarinho, e tem os veios pretos, com uma cuba esculpida. Aqui a gente acabou abusando do preto nessa parede de fundo, com esse revestimento, que na verdade esse revestimento ele é um revestimento em régua, ele é para piso. A gente colocou na parede para dar esse efeito legal com o escama de peixe. Fizemos esse espelho curvo com iluminação na parte de trás e só um LED aqui na parte de cima, no forro. As paredes, as outras paredes nós fizemos com uma textura, um linho em off-white para ficar mais clarinho. E aí uma arandela preta, o metal aqui também em preto, o ganchinho no preto, todos os acabamentos em preto. Só que o detalhe que a gente deixou aqui foi mais para decoração. A gente fez uma prateleira na parte de baixo com iluminação. E aqui, na hora da produção, nós fizemos 2 jardineiras compridas com essa planta que parece a... Eu sabia que eu esqueci. Que parece a costela de Adão, mas ela é bem menorzinha. E aí a gente fez essa jardineira preenchendo aqui na parte de baixo. Elas vão crescer e vão cair um pouquinho mais. E a gente fica com esse ambiente bem gostoso, também combinando com o restante do apartamento e também diferente, né? Que é legal de entrar no lavabo e falar, nossa, que legal. A gente adora usar em lavabos para que as pessoas tenham aquele efeito uau dentro do lavabo. E aqui não foi diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você gostou, se você tem alguma dúvida. Eu sempre deixo os acabamentos aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.